Salve, salve galerinha, meu nome é Gabriel, apresentador do programa Eu Tenho Identidade. E no programa de hoje, nessa série de 5 ministérios bíblicos, a gente tá falando. Hoje a gente vai falar sobre o ministério profético. A gente vai estar aqui com o profeta Rodrigo Dias e vai ser maravilhoso mesmo. Ele vai estar falando sobre bastante coisa, desvendando bastante mentiras aí. E vai ser um programa bem legal, fique ligado. E é isso aí, roda a vinheta! Salve, salve galerinha, meu nome é Gabriel, apresentador do programa Eu Tenho Identidade. E no programa de hoje, nessa série de ministério em que a gente está falando dos 5 ministérios bíblicos, hoje o nosso último ministério que a gente vai estar falando é sobre o ministério profético. Hoje eu estou aqui com o pastor Rodrigo, profeta Rodrigo, e ele vai falar bastante coisa aí com a gente, vai desvendar algumas mentiras e nós vai conversar sobre esse assunto. Se apresente melhor, pessoal que está em casa. Amém. Eu quero dizer que estou muito feliz, né? Quero agradecer pelo convite, amém? E quero declarar o shalom do Senhor sobre a tua vida, você que está assistindo, graça e paz, tá? Quero agradecer também ao apóstolo Michel por ter me convidado, é uma honra para mim, me sinto muito honrado, né? Para poder falar sobre o ofício do profeta, sobre o ministério profético. Estou aqui com a minha esposa também, que está nos bastidores, amém? Quero mandar também um beijo no coração de todos os meus irmãos da Igreja Apostólica Osana. E para aqueles que não conhecem, eu sou o profeta Rodrigo Dias, né? Sou da Igreja Apostólica Osana, que é presidida pelo pastor Wilson, meu pai. Um beijo, paizão, que vai estar assistindo essa entrevista, né? Minha querida pastora Cláudia. E a todos os irmãos, pastores, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço se você está aceitando. Amém. Você que está em casa aí, comente qual que é a sua dúvida, qual que é o seu questionamento, que a gente vai estar respondendo nos comentários mesmo. Amém. E eu tenho uma primeira pergunta aqui para você, já para nós começar esse bate-papo. Conte pra gente, por que você é chamado de profeta e como que isso começou? Conte um pouquinho da sua história, como tudo isso começou. Amém. Bom, acho que tudo começou na minha infância. Eu, muito novo, via o meu pai, principalmente, sendo usado por Deus com profecia, com dons. Eu era muito novo, criança, 10 anos, 9. Eu já via ele abençoando a vida das pessoas, entregando palavra profética, sendo usado nos dons de profecia, dom de visão. E eu achava aquilo incrível. Mas a minha vida pessoalmente foi quando eu tinha uns 13 anos. Meu pai, ele era pastor de uma igreja no interior de São Paulo. E ele começou a fazer uma série de vigílias no monte, né? Era interior mesmo, né? E tinha muita área assim, de verde, né? Tinha umas montanhas. A gente começou em um determinado lugar. E todas as sextas-feiras isso durou uns 6 meses. E foi nesse período de busca de Deus, né? Essas vigílias começaram a ser propagadas para as cidades vizinhas, né? Outras igrejas começaram a vir, outros ministérios. Foi tremendo, um tempo maravilhoso mesmo. E Deus visitou nossa igreja e, de fato, foi um tempo onde o Senhor começou a derramar esse ministério sobre a minha vida, essa unção, essa capacitação. É claro que tudo tem um início, né? Então, a partir dos 13 anos, começou a vir, né, as palavras de profecia, e depois isso foi crescendo, né, para outros dons, para a glória do Senhor. Amém? É a questão do profeta que você, né, mesmo perguntou. Então, assim, na minha adolescência, vinha aquela coisa, né, até um pouco assim, aquele linguajar evangeliquez, né, da igreja. Ô profeta! Ah, profeta! Né? Até vir, então, um reconhecimento por parte do ministério, né? Mais à frente. Certo. Você que está em casa aí, comente com a gente se você é um profeta, como que isso aconteceu na sua vida também, que a sua história também é importante para nós. É verdade. E você recebeu uma unção específica? Como que foi essa trajetória até você ter essa unção específica mesmo, até ser reconhecido
e ser ungido. Amém. Então, em 2018, foi no dia 1º de dezembro de 2018, né, nós fomos reconhecidos pelo presbitério da igreja, pela liderança da igreja, né, fomos ungidos mesmo, consagrados a profeta de ofício do ministério, né? E aí vai a pergunta, o que o profeta de ofício faz, né? Pois é, né? Fica profetizando 24 horas? O tempo todo. O tempo todo. Então, nós estamos ainda caminhando num conhecimento acerca desse ofício, né? Eu não sei tudo ainda, mas o Senhor tem nos ensinado algumas coisas. E algumas delas são você discipular pessoas que desenvolvem dons na igreja. Você, como no ofício de profeta, você acaba sendo responsável por essa pessoa. Na verdade, essa pessoa acaba te procurando, porque começa a ter visões, né? E começa às vezes a ter sonhos, ou tem uma impressão, ou sente que Deus falou, trouxe uma palavra profética, mas ela também é assim para entregar. Então o profeta de ofício está ali para, como é que eu posso dizer, mentorear esse discípulo, né? Então esse é o nosso trabalho. Inclusive, posso falar isso depois, em novembro nós teremos a nossa primeira escola de profetas, onde nós iremos falar sobre isso e ministrar sobre isso de uma forma mais abrangente. Você vai começar no interior de São Paulo, depois eu vou trazer para cá, para Mauá. Depois eu posso falar um pouquinho mais, que eu faço, né, o merchan. Que legal, pode falar assim, que eu acho que eu vou estar lá. Amém. Adoro essas coisas. E assim, todos podem profetizar conforme Paulo diz, ou só o profeta, só o que tem o dom de profetizar pode profetizar, ou Deus usa todo mundo mesmo assim para profetizar? Como que isso acontece? Olha, essa pergunta é muito bacana, uma pergunta muito pontual, né? No livro de profeta Joel, então eu não vou ler, mas eu vou citar, muito conhecido, Joel capítulo 2, fala que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu Espírito, e os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos e os jovens terão visões. Essa profecia ela se cumpre em Atos capítulo 2. Quando Pedro se levanta, ele ratifica a profecia de Joel. Ele mesmo fala, o que está acontecendo aqui conosco, ali no Pentecoste, naquele derramar, as pessoas que estavam olhando, aquele pessoal falando em mim, aquela doideira, imagino eu assim, né? E algumas pessoas estavam olhando de fora, né? Olhando, né? E dizendo assim, estão bêbados, né? Certamente estão bêbados, nossa, enfim. E Pedro, para trazer uma explicação do que está acontecendo, ele se levanta. E aí ele fala, o que está acontecendo aqui é o cumprimento do derramar, da profecia acerca do derramar do Espírito, que está em Joel capítulo 2. E existe algo que eu gostaria de pontuar aqui, muito importante, que quando o apóstolo Pedro ele fala que aquele momento, aquele derramar é o cumprimento de Joel capítulo 2, então a gente entende que o dom de profetizar agora não é mais um atributo do profeta, não é mais só o profeta, só aquele irmão esquisitão que profetiza, que levanta, todo mundo tem medo dele. Assim diz o Senhor, tal. Não é mais isso. Não é mais dessa forma. Agora os filhos e as filhas vão profetizar. Os velhos vão ter visões. E os jovens, os velhos vão ter sonhos e os jovens vão ter visões. Então o que acontece? Esse ministério profético que era visto, né? Que era manifestado pelos profetas no Velho Testamento, agora ele é dado à igreja. Ele é manifestado na igreja. Por isso que ele fala filhos e filhas, velhos e jovens. Então o que acontece? Existe uma coisa assim incrível que essa palavra profética ela fala de uma convergência geracional. É necessário haver um entendimento entre os filhos e as filhas, ou seja, fala de paternidade e filiação, de você entender a sua paternidade, a sua filiação. Fala dos velhos, anciãos da igreja, toda a igreja tem anciãos, do respeito, da honra com esses mais velhos, e dos jovens. Esses jovens que vão ter visões, eles não são nem adultos e não são crianças, ou seja, são adolescentes. São jovens. São adolescentes. É essa geração. É essa geração que vão ter visões.
Geralmente o adolescente vem cheio de ideia. Vamos fazer, vamos não sei o quê. E aquelas ideias são geralmente muito loucas. Né? E pode ser sim que seja inspirada pelo Espírito Santo. Porque essa é a promessa. Principalmente se esse adolescente for cheio do Espírito Santo. Alguém que está buscando o Senhor, ele vai trazer umas ideias mirabolantes. Não dá para fazer, apóstolo, dá para fazer, pastor, dá para fazer, evangelista. Aí você, calma filho, calma. Então a questão da convergência é algo incrível. Esquema com força, né? Sim. Olha, eu sou de uma época da manifestação do gospel, da música gospel. Antigamente não era música gospel. Antigamente o que tinha era harpa cristã. Era tenso. Era tenso. Então assim, aí surgiu a música gospel, e era rock and roll, era uma doideira. E os mais velhos não entendiam, criticavam. E os mais novos criticavam a crítica dos velhos. E ficava aquela espécie de guerra civil dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas esse não é o propósito do derramar do Espírito Santo. O propósito é que assim, os filhos e as filhas profetizam. Olha o ambiente profético. Os filhos e as filhas vão profetizar. Os velhos vão sonhar sonhos. E os jovens vão ter visões. É um ambiente profético, uma atmosfera profética dentro da igreja. Isso é dentro da igreja. Existe uma convergência, uma unidade em amor. Em amor. Né? Então, assim, não é mais só para aquele indivíduo, aquele banco, aquele estereotipo, que eu não estou aqui de terninho, tá? Enfim, não. É para todos que são filhos e filhas, para todos que estão buscando o Senhor. Nós vamos falar mais depois, eu acho que depois a gente vai falar sobre a busca com zelo dos dons. Enfim, é isso. Isso aí. Você que está em casa aí, comente com a gente se você já profetizou alguma vez, se você é usado em profecias, e vamos conversando aí, vai deixando seus comentários. E qual que é o seu profeta favorito do Novo e do Antigo Testamento? Do Antigo e do Novo Testamento? Essa é uma pergunta incrível. Tem muitos profetas, somente no Velho Testamento, né? A gente vê que no Velho Testamento os profetas, eles têm uma função diferente. Eles são profetas canônicos, eles escrevem texto, eles trazem as leis também. Enfim, no Velho Testamento eles têm uma outra pegada, podemos dizer assim. Do Velho Testamento, eu quero citar Daniel hoje. Alguém pensaria, eu falo de Elias. Não, eu quero falar de Daniel. Eu imaginei que você fala de Elias. Não, Daniel, porque quando você estudou a história de Daniel, quando você lê o livro de Daniel, você vê que ele expressa uma conduta ilibada, né? Que essa palavra seja meio, né? Uma conduta assim inabalável, porque Daniel ele é tirado da sua terra, ele é levado cativo para a Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, a primeira coisa que o rei, o pessoal lá do palácio faz é mudar o nome dele. Acho que é Beltesazar. Eles mudam para Beltesazar o nome de Daniel. Mas mesmo assim, e ainda oferece as manjares do rei. E Daniel, o que ele nos ensina? A identidade. Ele não perde a identidade. A essência, né? A essência. Ele traz a essência de um servo de Deus. Ele continua fazendo as 3 orações durante o dia. Ele pede para não se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor. E Deus o honra por isso, né? Então assim, mudaram o nome dele, mas não mudaram quem ele era por dentro. Isso nos ensina muito. E Daniel, ele segue assim, com essa identidade, sabe, formada em Deus, inabalável, firme em Deus até o fim dos seus dias. Acho que Daniel ele passa por 3 ou 4 reinados, né? Ele continua sendo o homem de Deus, né? Íntegro, né? É bem interessante, realmente. Olhando para essa história, realmente é assim mesmo. E do Novo Testamento? Do Novo Testamento, o profeta maior é Jesus. Irrefutável essa resposta, realmente. Amém. E vai deixando seus comentários aí, você que está em casa, tá muito gostoso esse bate-papo. A atmosfera aqui, se vocês pudessem usufruir dessa atmosfera maravilhosa. Glória a Deus. E Deus fala com você pessoalmente? Como que é esse negócio? Deus vem e fala, vai lá e fala pro Gabriel. Deus mandou você falar com você pra mim agora? Olha... Sim. Pode falar. Eu tenho uma palavra pra você. Posso ser que sim. Calma. Pode bater mais forte até. Posso ser que sim. Olha, essa é uma pergunta também
Muito interessante, né? Como é que isso se dá, né? A construção de uma palavra profética, né? Eu vou tentar explicar isso. É um pouco complexo. Porque isso começa a se tornar parte da sua vida com o tempo, sabe? Você, de fato, começa a fluir no dom naturalmente. Mas no começo, então, assim, é complicado, porque de fato você vai pensar assim: é Deus ou sou eu? É a minha alma ou é o meu espírito? Esse tipo de questionamento para aquele que está caminhando no dom profético, somente o de profetizar, vai acontecer. Eu vi um anjo ali ou não? Era só uma luz que passou. Sabe? Se questiona. E é normal, porque nós somos seres humanos. A nossa alma é muito humana. É totalmente humana. Porque essa conexão, ela é no espírito. A não ser que você seja um bruxo, aí funciona de outra forma, daí vai para outro lado. Vai para outro lado, né? Aí é outro lado. Mas quando você está falando de um dom dado pelo Espírito Santo, é no seu espírito que flui. Então, assim, o Espírito Santo ele fala. Então, o que a gente precisa, na verdade, treinar é o nosso ouvido espiritual. É o nosso ouvido espiritual que vai, de fato, discernir. Aí tem a questão do discernimento de espírito também. Né? Mas quando a pessoa ela busca o dom, né, de profetizar, o dom profético, o Espírito Santo ele nos ensina. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo vai nos conduzindo. Vão acontecer erros? Vão. Você vai entregar uma profetada, como diz por aí? Vai acontecer. Vai acontecer, né? Vai acontecer. Isso aí não existe esse negócio. Mas se eu der uma profetada, é um caminho. Porque você só vai aprender a profetizar profetizando. Fica inseguro em entregar, né? É meio que nem andar de bicicleta. Você vai aprender a andar de bicicleta como? Não dando. Andando. É bem assim mesmo. Bem respondido. Amém. Vai deixando seus comentários aí. Amém. E o que você acha desses profetas dessa nova geração? Que, sabendo que você está até comentando aqui antes de começar o programa, que você é mais da antiga. O que você acha dos profetas atuais, dessa nova geração? Você pode citar algum também, assim, para fazer um comentário? Estamos ao vivo. Olha, tem muito homem de Deus, com certeza, e que eu, inclusive, são mentores para mim. Eu aprendo muito. Com o passar do tempo, quando você desenvolve um ministério pontual, deixa um ministério, então, assim, é fato que você começa a achar alguns mentores, algumas pessoas que, de fato, falam ao seu coração, te ensinam. Isso acontece. Acho que em todas as áreas da vida. Né? Sejam profissionais, seja na área de ministério, enfim. Aqui no Brasil tem grandes profetas. Um profeta para mim que se for de Brasil, né? Do Brasil. Vou falar de Judá Bertelli, um grande profeta da nossa nação. Né? Ela tem grandes profetas. Judson de Oliveira é um profeta da nação. Muito tremendo. Mas um dos profetas que mais marcou minha vida, ele não é do Brasil, mas sempre está aqui no Brasil. Eu acho que ele é um dos profetas do Brasil porque ele de fato consagrou muita gente, levantou muita gente, que é o Rony Chaves. Rony Chaves é um grande homem de Deus. São profetas antigos. Agora, tem alguns profetas que eu observo, assim, são novos e estão aí no YouTube, estão nas redes sociais. Eu já vi alguns até pessoalmente, que eu não diria que são profetas, mas sim reveladores, né? Que revelam até CPF. Acontece, né? Não sei se você já viu. Já vi. Então, assim, eu sou um pouco assim, cuidadoso com isso. Eu quero dizer essa palavra, para dizer uma outra. Eu sou meio cuidadoso com isso, meio cauteloso, a palavra é essa, com esse tipo de coisa. Porque talvez alguém não saiba, mas esse tipo de exercício, se você fazer um treino de PNL, vamos falar de é um tipo de treino de
manipulação mental mesmo. E o cara consegue desenrolar. Existe isso aí. Caraca, revelações fortíssimas aqui, essa eu não sabia. Então assim, não estou dizendo que é de fato. Possa ser que sim, o Espírito Santo esteja usando. Mas a gente vê, identifica, vendo vídeos mesmo, você vê que o cara, você não sente uma conexão. Porque quando você tem um dom profético, você vê um outro fluindo em dom profético, é normal você, seu espírito se conectar na hora. Mesmo que seja um vídeo, você sente. Pô, esse cara tem unção, tem manto. É profeta. É homem de Deus. Porque profeta é assim, o profeta assim, legítimo, ele tem pastor. Ele tem paternidade. Ele tem igreja. Ele tem Deus. Ele submete a palavra profética dele a um pai, a um pastor. Deus tem trazido essa impressão para mim. O que o senhor acha? Ele tem um conselho. Ele não é um alguém para-eclesiástico. Isso não existe. Porque os dons foram dados para quem? Que a gente falou agora? Para a igreja. Para a igreja. Então, é isso. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas é complexo. É muito complexo esse negócio. Né? É isso. Tá muito gostoso esse bate-papo. Amém. Várias chances de vocês comentarem aí. Vamos conversando. O que você tá achando desse bate-papo? Qualquer pergunta que você tiver também pode perguntar, que a gente vai estar respondendo nos comentários. E assim, só pra entrar nessa linha de raciocínio, depois eu faço outra pergunta. Nessa linha de raciocínio, existe profeta do caos? Que eu já ouvi esse termo, profeta do caos. Profeta do caos. Tem, existe. Não sei se você está sendo pejorativo, mas tem uns profetas, o cara só profetiza desgraça. Vai dar ruim, vai cair prédio, vai vir outra pandemia. E eu digo que esse não é um profeta de Yeshua, não é um profeta de Jesus. Isso eu digo abertamente, sem cuidado. Não é profeta de Jesus. Eu acho assim que pode acontecer sim, de Deus ele te dar uma revelação acerca de uma nação, de que vai vir uma guerra, por exemplo, ou de que vai vir um tempo difícil, ou de que algo, sei lá, uma tempestade muito grande vai acontecer. Pode acontecer pontualmente, mas quando é só isso que sai da boca da pessoa, só profetiza coisa ruim. Então assim, fica muito estranho. Que talvez seja um algo da alma dele. A alma é muito perigoso no dom profético. A alma precisa estar de fato submissa ao Espírito Santo no dom profético, senão você profetiza o seu sentimento. Entendeu? Você tem seus pensamentos ali, são pensamentos meio que radicais demais. E é muito fácil você julgar o irmão, a irmã, ou uma situação. Mas isso por causa, de repente, da sua criação, ou de um momento que você está vivendo, entendeu? De um sentimento que você está sentindo. Não é bem assim. Eu creio que os profetas de Jesus, ou seja, os profetas dados à igreja, são profetas da esperança. São profetas que trazem uma palavra profética que pode ser até de impacto, mas eles trazem uma palavra com amor. Por exemplo, Deus pode sim revelar ao meu coração que um irmão está em um determinado pecado. É para eu chegar nesse irmão e falar para ele, você está em pecado, se conserta, você vai para o inferno? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Você pode falar assim, querido, o Espírito Santo ministra algo no meu coração. Ele quer muito de intimidade com você. Ele quer muito de você mais santidade, mais busca. Quando você começa a falar isso para ele sobre santidade, sobre busca, sobre pureza, ele já vai se ligar. O próprio Espírito Santo vai falar para ele, olha, ele sabe. Ele está sendo legal com você. Ele está sendo amoroso com você. Tá vendo como muda? Tem uma diferença. Tem uma diferença. Porque você pode falar que o cara está envolvido com isso ou aquilo, Deus te revelou de fato. Você pode falar, mas essa não é a nossa missão, apontar o dedo. Isso aí é o diabo que faz. Que profeta eu sou? Em que espírito que eu fluo? Lembra dos discípulos que falaram assim, que eles foram rejeitados? Senhor, vamos orar para que fogo caia do céu e eles sejam... Você lembra desse texto?
e eles sejam destruídos. Aí Jesus fala para eles o quê? De que espíritos vocês são? Sabe? Então assim, é uma questão de entendimento que eu vou abordar muito na minha escola de profetas. Fique ligado, novidades aí. Amém. E assim, você falou um pouquinho de Jesus que me leva à minha próxima pergunta. Amém. Jesus é considerado um profeta e por quê? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta incrível. Vamos falar sobre Jesus. Bom, Jesus ele evidencia no seu ministério o manto profético. Isso aí é fato. Um exemplo disso é quando ele encontra a mulher samaritana no poço de Jacó. Ele fala o que para ela? Vai na tua casa, chama o seu marido. Aí a mulher fala o que para ela? Eu não tenho marido. Disseste bem, que já tivesse 5, e esse que você está, não é seu marido. Aí o que ela fala para ele? Veja que és profeta. Sacou? Então, esse é um exemplo, mas tem vários. Exemplo que Jesus ele foi em revelação. Quando Pedro olha para Jesus, quando ele faz a pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: tu és Pedro, e sobre essa rocha original, que é ele, Jesus, vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está profetizando algo que vai acontecer anos depois, que é a manifestação da igreja. E Pedro é que se levanta, né, como líder da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva. Então Jesus, ele é o profeta maior, como eu falei, né? A palavra do Senhor fala em Apocalipse capítulo 19 que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Acho que essa resposta Ela mata tudo. Vou te fazer uma pergunta que não tá aqui, que você falou isso agora, eu lembrei de uma coisa que um dia uma amiga me falou. Nessa tipo, até entrou numa discussão muito ferrenha mesmo, que eu falei que realmente profecia se perde. E ela falou que impossível, profecia não se perde. Eu falei, que perde? Porque, no meu ponto de vista, claro, foi profetizar uma coisa na minha vida. E eu saí dos caminhos do Senhor e não voltei e perdi, certo? Profecia se perde ou não se perde? Isso é muito incrível, isso é muito bacana. Bom, uma palavra profética acerca do futuro de alguém é uma palavra profética que ela depende desse alguém, que esse alguém seja intencional acerca dessa palavra. Vou dar um exemplo. Nosso cameraman aqui tá atrás aqui, né? Eu olho para você e falo assim: olha, o Senhor está falando no meu coração que você vai trabalhar em Hollywood. Aí você fala: uau, é de Deus. Sempre foi meu sonho, agora Deus está confirmando. Inclusive já tive tanto sonho. De fato você entende que essa palavra é de Deus. Certo? O que você vai fazer? Ele vai começar a estudar inglês. Vai começar a fazer um curso nessa área de cameraman. Vai tirar o passaporte dele. Ele vai em direção a essa palavra. Ele creu na palavra. Agora, o que acontece? Tem pessoas que recebem uma palavra tremenda, incrível de Deus e continuam suas vidas como se não tivesse recebido a palavra de Deus. E aí a palavra não se cumpre, ele fala que falso profeta. Falso profeta. Aí a palavra não se cumpriu. Ele falou que ele ia ser, ele falou que ele ia fazer, ele falou que ele ia ir para as nações, não sei o que, e ele aí tá no bar. A culpa é do profeta ou da pessoa que não foi atrás? É questão da intencionalidade. A pessoa não foi intencional, não correspondeu, a palavra é essa. Ele não correspondeu àquela palavra profética. Porque o profeta, na verdade, criou um futuro, manifestou o futuro da vida dele. Profetizou um futuro inexistente. Isso é inexistente. Exatamente. Então é isso. Bem respondido, tá bom? Eu vou falar o nome dela pra não expor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, essa aqui ela é boa. Amém. Você entrega a profecia em qualquer momento ou tem uma atmosfera específica para isso acontecer? Bom, Tipo, tá no mercado, Deus mandou, acontece assim? Ou tem uma atmosfera? Acontece. mas assim, eu vou responder essa pergunta da parte final para o começo. Você falou de atmosfera. Quando eu penso em atmosfera, eu penso assim, vigília. Todo mundo orando, aquele
manto, alguém se levanta. A atmosfera perfeita. Normal, não é? Normal. Ou aquele culto, adoração, top, aquele manto. Aí você se levanta, acende no Senhor e tal. Ok. Então você está num ambiente profético, numa atmosfera onde a glória do Senhor está. E quando esse ambiente, essa glória do Senhor está aqui dentro? Por que não acontecer de você manifestar o dom no supermercado, no trabalho, na faculdade? Só que aí vem a questão do discipulado, a questão do aprendizado, que esse é o meu trabalho. Você não precisa chegar lá, cantar abaixo. Isso, né? Isso faz muito sentido, porque tipo, como vai fazer, né? Poxa. Você pode chegar no coleguinha no trabalho e falar assim, eu gostaria de falar uma parte de Deus pra você. Assim, nossa, sério, né? Eu sou assim, tipo, posso falar pra você? Nossa, eu tô sentindo muito forte, olha. Deus alinhou você, então um projeto na sua vida. O Senhor falou no meu coração que aconteceu alguma coisa lá na sua casa, que entristeceu muito você. Provavelmente essa pessoa já vai estar chorando. É. Você não gritou, você não esperou. Não precisa disso. Porque o espírito do profeta, não é o Espírito Santo não. Que a gente confunde esse texto, né? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. É, eu vou confundir muito, né? Confunde, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é O sujeito Espírito ao Santo profeta. não existe isso. Não existe isso. Entendeu? É lógico que quando a gente tá na igreja, a gente gosta de dar lugar. Eu gosto. Eu sou meio escandaloso assim, pra entregar e tal. Mas assim, às vezes não é necessário. Às vezes não é necessário. Você chega na pessoa e fala assim, meu Deus, isso, aquilo. Assim. E ponto. Foi A entregue. palavra, porque o que importa não é o show. Para que a mensagem chegar. É a mensagem ser liberada. A mensagem ser liberada me leva à minha próxima pergunta. Ô, glória. Você já deixou de entregar uma profecia? E se sim, qual foram as consequências? Olha, isso também é muito comum, principalmente no início do ministério. Você não entregar, por vergonha, medo, né? Por receio. Às vezes está na igreja do apóstolo, é uma conferência, nós está dando uma palavra para você, e agora? Aí você não entrega. Né? Você leva embora aquela profecia. A consequência é que você vai para casa com a palavra, né? Entendeu? Essa é a consequência. Você sente que você não cumpriu uma missão. Agora, já aconteceu uma coisa comigo, mas foi para ensinar. O Espírito Santo me ensinando dentro do ministério. Eu não entreguei uma palavra e vi uma pessoa sendo levantada e entregando a mesma palavra. Aí as pessoas falam no meu coração, aí tá vendo? Você achou que não era de mim? Até quando você vai ficar na incredulidade? E fala ali na hora. É na hora que trata você. Você chora e espera a próxima oportunidade. Espera a próxima. Espera a próxima Que oportunidade. vem a próxima. Exato, vem, sempre vem, porque assim, olha, Deus ele é muito amoroso, Ele nos ama, Ele é muito misericordioso conosco, né? Deus não é que nem o Roberto Justus, tá demitido, não existe isso. A gente está numa curva de aprendizado. Num discipulado, eu geralmente aconselho o seguinte: você tem uma palavra profética e você está receoso de entregá-la, você entrega para a sua liderança. Você chama o seu pastor e fala assim, olha, eu estou sentindo de falar isso para fulano de tal. E o que é? É isso. Esse seu líder, esse pastor, seu discipulador, ele vai ouvir essa palavra, ele tem o Espírito Santo, ele é seu líder. E o Espírito Santo vai confirmar, vai ser de Deus. Vamos fazer assim, vamos lá entregar juntos essa palavra, eu vou contigo. Ou então ele vai falar assim, vai lá, pode entregar que seja de Deus, pode ir na fé, ele vai te encorajar. Que dá um incentivo. Ele vai encorajar você, pode ir lá entregar que isso é de Deus. E aí, isso já aconteceu comigo. Né? Eu estava numa outra igreja, e era um evento grande, e o profeta, o apóstolo que estava ministrando lá, ele estava falando de uma viagem, de repente meus olhos se abriram, e eu vi ele andando em cima de um mapa, sabe aquele mapa, aquele globo assim? Eu vi ele andando, caminhando sobre a Europa, sabe? E aí eu vi ele entrando em lugares governamentais, em países, dando assim na minha frente, uma visão aberta, ele pregando. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou entregar esse negócio? Meu pai estava comigo, eu falei, meu Deus, uma visão, assim. E ele pregando.
falou assim, esse aqui é meu filho, Deus tem usado ele nesse dom profético, ele tem uma palavra para você. Esse profeta, esse apóstolo, ele fecha com toda a equipe dele. Gente, vem cá, pega o caderno, caneta. O profeta de Deus vai falar comigo aqui agora. Eu mesmo. Muito bom, tá muito gostoso isso aqui, gente. Deixa seus comentários aí. Já era pra estar acabando, mas me veio uma pergunta aqui agora muito interessante. O dom da visão vem com o profeta ou nem todo mundo que é profeta tem visão? Então, o dom de visão faz parte dos dons espirituais, né, da capacitação. Duas coisas podem acontecer. Você pode receber essa capacitação através de uma ativação, né? Como Paulo escreveu a Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 6, falou assim, aviva o dom que há em ti, que foi lhe dado por imposição de mão. Então, existe esse tipo de ativação, que alguém que tem o dom põe a mão sobre você e ativa o dom ou transfere o dom sobre a tua vida. E você começa a fluir. Lógico, você vai começar a fluir em pequenas visões. E isso vai crescendo. Possa ser que na sua busca em Deus, está buscando, de repente você começa a ter visões. E quem já teve não tem mais? A vossa pessoa que fala aqui. Então, o que acontece? Pode ter algum momento na tua vida que isso travou. Tem que destravar, tem que ativar. Mas no caso de Timóteo, ativar novamente esse dom. Possa ser que um outro profeta orando por você ative-se em você novamente. Top. Gente, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. A atmosfera aqui tá maravilhosa. Eu queria ficar aqui a noite toda. Amém. Mas não dá, né? E assim, a gente costuma ensinar de que forma? Deixar um recado pro pessoal que tá em casa. Sim. Conversando com você que eu tenho uma bagagem tremenda mesmo pra passar, pessoal. Assim, um profeta assistindo nós em casa que tem esse dom, que não tá sabendo como manifestar, como viver esse dom. Qual recado que você tem pra esse pessoal que tá em casa? A primeira coisa é tentar buscar uma mentoria. Porque eu acho que profeta nenhum, sadio, que queira ter um ministério sadio, que queira crescer, vai conseguir fazer isso sozinho. Você precisa conhecer a palavra do Senhor, porque um profeta ele é embasado na sua profecia, na palavra do Senhor. Você não pode inventar algo acerca de Deus que seja fora disso daqui, porque daí não é uma palavra profética, ok? Então o conselho que eu te dou, creia, principalmente tenha fé naquilo que Deus te colocou, creia que Deus te deu o dom, que Deus te capacitou para uma obra, para servir a Igreja de Jesus na Terra. Procure o seu pastor, procure o seu mentor, né? Procure estudar acerca dos dons. Eu quero posso deixar um contato meu? Pode falar com a gente. Tá. Pelo meu Facebook, você pode me chamar no Messenger, você tem dom profético e precisa de uma mentoria, você tem dúvida, né? Você pode me chamar no Messenger e a gente pode conversar, vai ser um prazer te atender, a você que manifesta dons proféticos. Eu vou estar compartilhando essa nossa entrevista, então eu quero falar que no dia 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro, eu vou estar realizando minha primeira escola de profetas. E aí alguém pergunta, a escola de profetas é para quem tem dom? Não. Profeta? Não. Na verdade é a escola para quem quer ser profeta. Então você vai passar por uma escola onde você vai ouvir a caminhada de alguém com dom de profecia, alguém que manifesta dons do Espírito, né? E nesse manifestar, Deus pode te separar para o ofício de profeta ou não. Digamos que você seja um pastor no futuro. Você vai ser um pastor que flui no profético, um apóstolo que flui no profético, um mestre que flui no profético, um evangelista que flui no profético. Amém? Então é muito importante sentar assim para entender essa questão dos dons do Espírito, né? A questão dos profetas do Antigo Testamento, os profetas do Novo Testamento. Existe diferença, como nós conversamos aqui, né? Se existem profetas dos dias de hoje, como tem muita coisa que ventila por aí, tem gente que fala que não tem mais profetas, que o último profeta foi João, ou que o último profeta foi o próprio Jesus, que não tem mais profetas. Isso é mentira, inclusive estou aqui para provar isso.
O meu Facebook é Profeta Rodrigo Dias, muito fácil de achar, né? Caso você queira, é só nos procurar. A Escola de Profetas vai ser em Taubaté, na Igreja Apostólica Osana, em Taubaté. E na semana que vem eu já vou estar postando o endereço certinho, vai ter lá um vídeo, chamado da escola. Amém? Glória a Deus. Isso aí. Bom, esse bate-papo foi muito gostoso. Amém. E Obrigado. para você que está em casa, a palavra de Deus diz em Marcos 6 que Jesus perguntou, né? Quem dizem que eu sou, né? E Pedro falou, você é o profeta, você é Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus disse, realmente eu sou isso. E ele assumiu esse legado de profeta e ele fluía nessa unção. E assim, você que está em casa, não se prenda de fluir. Permita com que o Espírito flua através de você e viva realmente essa essência que o Espírito Santo tem colocado na sua vida. E não se prenda, porque através da sua vida, vidas vão ser transformadas, histórias vão ser mudadas. Então, se permita, tenha essa disposição. Amém? Amém. Eu agradeço muito esse bate-papo, foi muito gostoso mesmo, muito edificante mesmo. E a gente sempre encerra com uma oração. A gente você pode ter a honra de orar por nós? Amém, glória a Deus, é um prazer. Amém. Feche seus olhos onde você está. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo. Ó Deus, eu quero pedir a Ti, Senhor, para esse moço, essa moça, cujo coração está ardendo nesse momento, porque o Senhor tem chamado para um ministério profético, para um ministério específico. Ó Deus e Pai, eu quero pedir a cobertura do Teu sangue sobre esses Teus filhos, esses profetas que vão se levantar, esses profetas da nova geração. Ó Pai, levanta os Teus filhos, levanta, Senhor, os profetas dessa terra, aqueles que se afastaram, Senhor, aqueles que são profetas que estão em cavernas, ó Senhor, que estão escondidos, que estão, Senhor, desiludidos, sem esperança mais. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, talvez eles viram essa entrevista, eles estão vendo essa entrevista, Pai, e eu quero pedir a Ti que o Teu Espírito Santo venha soprar toda a cinza agora, em nome de Jesus, venha tirar todo o desânimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero declarar e profetizar a Tua bênção, uma unção de restauração, assim como o Senhor soprou naquele vale de ossos secos, que o Senhor venha soprar, que o Senhor venha levantar um grande exército profético. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelos Teus filhos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até o próximo programa. Valeu, gente. Obrigado.